quais as punições, Pedro, que agora estão pensando, tanto a parte jurídica da mesa diretora da Câmara dos Deputados, quais seriam essas punições que podem ser aplicadas a esses deputados? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Fui consultar o regimento da casa e aí me explicaram que houve uma pequena modificação na gestão de Arthur Lira. Qual foi essa modificação? A mesa diretora, antes dessa mudança, ela não poderia aplicar nenhum tipo de sanção ou de penalidade aos parlamentares sem que tivesse o aval do Conselho de Ética. Teria que enviar para o Conselho de Ética da Casa e eles, nesse colegiado, é que definiriam qual seria a punição para o parlamentar que cometeu alguma infração. Depois dessa mudança, a mesa diretora da Casa, ela tem autonomia para determinar punições consideradas mais leves. Ela não pode, por exemplo, cassar o mandato, mas ela pode suspender até 180 dias. Depois que ela tomar essa decisão, ela encaminha o caso para o Conselho de Ética, que pode eventualmente reverter a decisão da mesa diretora. Mas a punição já começa a valer a partir do momento da decisão. Por isso que o Hugo Motta disse na entrevista que vai consultar a mesa diretora. Que, aliás, um parênteses aqui, o vice-presidente da Câmara, que apoiou e participou dessa obstrução, faz parte da mesa diretora. Mas, dito isso, vamos às punições. Basicamente, começa da escala da mais baixa para a mais alta com uma advertência verbal. Portanto, uma advertência mais discreta. Chega lá uma correspondência. Não, primeiro uma advertência escrita, perdão. Uma advertência escrita. O parlamentar recebe uma correspondência, um ofício, dizendo que ele está advertido. É discreto porque ninguém fica sabendo. Depois tem a advertência verbal, que aí ela é pública e a mesa diretora faz essa advertência durante a sessão. E aí fica todo mundo sabendo que o parlamentar foi advertido. E a partir daí começa a etapa das suspensões do mandato, que podem ir de uma semana até 180 dias. Nesse período, o parlamentar fica sem receber salário. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o deputado André Janones, que está suspenso, né? Teve uma decisão do Conselho de Ética de não cassar o mandato dele, depois do relatório do relator Guilherme Boulos, mas ele teve ali uma suspensão de um período. Quanto tempo, Pedro, a previsão? O máximo de suspensão é 180 dias. Né? Então, mas eles podem, o Hugo Motta pode optar nesse, como ele falou, pedagógico, ele deixa no ar qual vai ser a punição. Pode ser uma punição de 30 dias, 60 dias. A última punição aplicada foi de 60 dias. Para o Janones foram 2 meses. Né, de punição, ou seja, 2 meses que ele fica em casa sem receber salário e aí depois ele retorna para suas atividades normalmente. O que o Hugo Motta pode fazer nesse caso da mesa diretora é determinar um tipo de punição para cada tipo de obstrução. O parlamentar que apenas estava ali no meio da confusão ajudando a obstruir pode receber uma advertência verbal, o outro uma advertência escrita. Aqueles que sentaram na cadeira, obstruíram o caminho dele até a mesa, esses sim correm um risco maior, que eu diria que são 3 parlamentares que estão ali correndo o risco maior de ter o mandato suspenso, segundo eu apurei com fontes do entorno de Hugo Motta. Marcel Van Hatten, Zé Trovão e Marco Polon. E a Júlia Zanata também, ela teria uma advertência, por exemplo, algo mais leve do que esses outros 3 parlamentares por questões ali de impedir o deslocamento do presidente da casa, que é muito grave. Né? Agora, Pedro, o líder do PL, do Partido Liberal, o Sócrates Cavalcante, ele tenta evitar uma suspensão, não é isso, de mandatos. Como é que ele deve fazer isso? Como é que ele pode conseguir? Conversei com ele hoje cedo, né? O Sócrates Cavalcante, primeiro ele disse o seguinte, né, que eu organizei tudo. Né? Ele falou que foi ele que liderou toda essa obstrução. Foi ele que organizou, inclusive, o esquema de escala entre as pessoas que ficariam na mesa diretora. E no dia que aconteceu a sessão, no final das contas, quando o Hugo Motta foi para o plenário, foi ele que distribuiu os parlamentares de oposição naquelas posições estratégicas que eles foram colocados ali. Então você tinha, por exemplo, ele falou, eu dei a ordem para o Zé Trovão ficar ali. O Zé Trovão é um parlamentar que corre sério risco de ter o mandato suspenso. Porque quem viu as imagens percebeu que ele ficou numa posição estratégica, impedindo que o Hugo Motta se deslocasse. Houve até um momento ali de um tensionamento entre o presidente da casa e ele. Ele falou que quem orientou isso foi ele. Ele orientou, por exemplo, o deputado Hélio Negão, que é aliado de Jair Bolsonaro,
que é desde o início do bolsonarismo, está sempre ao lado, é um dos mais leais a Jair Bolsonaro. Ele ficou lá à entrada ali do caminho para a mesa diretora. Então eles criaram uma série de obstáculos para que o Hugo chegasse até a sua mesa. Disse ainda que se alguém tiver que ser punido, que seja ele. Ele disse que vai inclusive dizer isso ao Hugo Motta. Vai dizer ao presidente da casa que como ele liderou, ele que orientou os parlamentares a ocuparem essas posições, então ele que tem o mandato suspenso. Disse ainda, porém, que o maior erro ali foi do Hugo Motta e não dos parlamentares da oposição. E por quê? Porque, segundo o Sóstenes Cavalcante, depois que foi selado um acordo entre os líderes do Centrão, a ideia era que alguém levasse o comunicado desse acordo para os parlamentares de oposição que estavam ali ocupando fisicamente, obstruindo fisicamente a mesa diretora. Então ele se deslocou, essa reunião aconteceu no gabinete do Arthur Lira. Segundo o Sóstenes Cavalcante, não deu tempo do pessoal deixar o local e ser comunicado do acordo da reunião, porque o Hugo Motta também foi comunicado, nós revelamos ontem que o Hugo Motta não participou da reunião e não deu aval para nenhum acordo. Ele confirmou isso hoje na entrevista ao Bastidores. Mas depois que ele ficou sabendo que havia uma decisão de desobstruir a mesa diretora, então ele se deslocou até o plenário para ocupar sua cadeira para dar início à sessão. Só que ele fez isso muito rapidamente, segundo o Sóstenes Cavalcante. Então, o ideal era que ele esperasse um pouco mais, porque havia já uma orientação para os parlamentares deixarem o local. Se ele fosse 5 ou 10 minutos depois, ele chegaria lá e encontraria o lugar desobstruído, sentaria tranquilamente na cadeira dele. O Sóstenes disse, porém, que não sabia, que não tinha como garantir nenhum tipo de pacificação no plenário, porque o ambiente era deflagrado, tinham muitos parlamentares discutindo entre si, alguns momentos, alguns parlamentares chegaram próximos das vias de fato, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, e aí no plenário ele não teria como garantir que não fosse acontecer nenhuma briga, mas ele garantiu que disse ao Hugo Motta que na mesa diretora ele garantiria isso. Portanto, na avaliação do Sóstenes, Hugo Motta subiu na mesa diretora na hora errada. E vamos lembrar, na hora que o Hugo Motta começa o trajeto dele até a sua cadeira, tem um momento que ele ameaça desistir e recua. Ele chega a começar o caminho de volta. E aí alguns parlamentares ficaram muito preocupados, porque durante o dia já havia sido emitido um alerta pela mesa diretora, pela Secretaria-Geral da Casa, de que os parlamentares poderiam ter o mandato suspenso em até 6 meses. E ainda, segundo o Sóstenes, tinha um certo ar de preocupação ali também, porque havia uma expectativa que a polícia legislativa pudesse entrar em cena. Então havia um clima bastante pesado naquele momento no plenário da Casa.